My name is Daniela. I am your English teacher. Eu sou a sua professora de inglês. Você já está preparado para a nossa aula de hoje? Já pegou todo o seu material? Hoje nós temos uma conversa muito importante. Vamos falar sobre pronúncia. Então, olha lá, o alfabeto, pronunciation and greetings. Então, vamos falar do alfabeto. Como que a gente diz cada uma das letrinhas do alfabeto? Como é o som das letrinhas em inglês? A pronunciation, nós temos algumas regrinhas de pronúncia e também vamos olhar ali os greetings, que são os cumprimentos que nós já vimos e que também é importante para vocês compreenderem a pronúncia. Vamos começar então? Então, iniciando já pensando aqui. Você conhece o alfabeto inglês? Você sabia que o alfabeto ele é o mesmo? É o mesmo alfabeto que nós utilizamos na nossa língua materna. Porém, o som das palavrinhas é que serão diferentes. Já já vocês vão conferir. Você já conseguiu soletrar o seu nome em inglês? Se não ainda, hoje você vai aprender. Vamos tentar então juntos? Vamos ver como é que vai ficar o nome de vocês em inglês? Mas antes disso, nós precisamos começar com o alfabeto. Então é bem importante. A teacher vai falar 2 vezes cada uma das letrinhas e vocês vão repetir aí em casa. Lembrando, o inglês, quanto mais a gente treina, mais a gente aprende. Então vamos lá? Me acompanhe. A letra A, observe. A, B, C, D. Esse é o nosso alfabeto da nossa língua materna. O que nós vamos fazer agora é como fica a leitura desse alfabeto em inglês. Então observe os sons e repita aí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Você já tinha escutado o alfabeto? Você sabia que existem várias musiquinhas que também nos ajudam a aprender, a soletrar as letrinhas em inglês? Lembrando, gente, nós estamos trabalhando com o som de cada uma das letrinhas do alfabeto, ok? Então, observe agora. Lembra quando a teacher perguntou para vocês se você sabia soletrar o seu nome em inglês? Olha só. How can you spell your name? Como é que você vai soletrar o seu nome? A teacher colocou aqui o nome dela. Então, você vai escrever aí no seu caderno essa frasezinha, vai colocar o seu nomezinho e vai treinar o som agora do seu nome. Então, você vai testar lá. Como era o som da letra D mesmo? O som da letra A? Lembrando que é do seu nome. Já já a teacher vai fazer a leitura do nome da teacher para vocês.
Vamos conferir então, lembrando que se você se chamar Daniela, quando você for soletrar vai ficar igual ao da teacher. Se não, como nós temos os nomes diferentes, a soletração vai ficar diferente. Mas vamos acompanhar então o nome da teacher? Então vamos lá. Daniela em português ficaria D-A-N-I-E-L-A, ok? Falando da nossa língua materna. Mas como nós estamos vendo os sons da língua inglesa, então olha só como vai ficar soletrando o nome da teacher. D-A-N-I-E-L-A. Vocês perceberam que o I e o E, parece que eles mudam o sonzinho? Olha lá, o I, o som do I em inglês é I, e o som do E é I. Vocês viram que interessante? Por que será, teacher, que é assim? Nós estamos falando, então, da pronúncia. Por isso que nós precisamos aprender as letrinhas do alfabeto para ficar mais fácil para nós compreendermos depois como ler, como falar tal palavrinha. Olha só, a pronúncia, nem sempre vamos ler as palavrinhas em inglês da mesma forma que elas estão escritas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Nós lemos tranquilamente na nossa língua materna, o que não vai acontecer com o inglês. Existe também a diferença no número de sílabas tônicas e ritmo das palavras. Então, aquela sílabazinha mais forte pode não ser a mesma quando nós estivermos falando da mesma palavra em português e a palavra em inglês, ok? Além disso, em português, costumamos pronunciar cada sílaba com mais clareza. Na língua inglesa, há uma grande redução de vogais. Eu já vou mostrar isso para vocês. O que é essa redução de vogal? É que às vezes a gente tem dois ozinhos, como vai aparecer lá na palavrinha good afternoon, e a gente reduz o som dela. Se a gente fosse ler em português, ia ficar go-o, ok? Tem o o e o som do outro o. E no inglês, nós vamos juntar e fazer um único som, good, ok? Perceberam aí a ideia de como funciona? É importante também que você esteja sempre atento a essas particularidades da língua. Precisamos continuar praticando a pronúncia sempre correta de palavras. Confira aqui alguns exemplos em que as vogais são lidas de maneira diferente de como nós vemos elas ali no português. Olha só, nós olhamos a letrinha O em inglês, ele tem esse som, ou o O mais fechado ou O aberto. Olha o que acontece em inglês. Para essa palavrinha, o som do O vai virar um sonzinho de U. Então, a palavrinha fica woman. Perceberam a diferença? Então, eu não poderia ler woman, certo? Embora esteja escrito assim, eu preciso entender a pronúncia das palavrinhas. Olha lá o E e o Y. Vai virar um único som. Lembra quando a teacher disse que junta o som? Então, aqui está escrito, se a gente for ler em português, key, mas em inglês fica key, chave. Exercise. Olha lá a letrinha I. O sonzinho dela é I. Exercise. Olha o som do E e do A nessa palavrinha. Teacher. Então, o E e o A fica com o sonzinho do I. E o O e o U vai ter um som de A, o mouse, que é aquele, né? Pode ser o mouse, pode ser o rato, um ratinho, mas pode ser também aquele do computador, aquele que a gente usa, né, para mexer no computador. Então, perceberam que bacana? A gente precisa conhecer, então, o alfabeto. Isso vai ajudar bastante para a gente entender por que muda, então, o sonzinho das palavras. Mas não precisa se preocupar, a gente não vai aprender tudo agora, a gente vai aprender com o tempo. O inglês, assim como a língua portuguesa, a gente leva tempo para aprender. E quanto mais eu escuto, mais eu aprendo, ok? Então, a teacher sugere, ouçam músicas, assistam filmes em inglês, prestem atenção no listening, no ouvir com tranquilidade cada uma das palavrinhas.
E 5. Por outro lado, existem as palavras que já estão inseridas em nosso vocabulário, que são as palavras as estrangeiras, que nós chamamos de estrangeirismo, e que nós temos mais facilidade já para pronunciar, porque já pertence ao nosso vocabulário. Olha só, show, hot dog, smart, music, internet. Então, todas essas palavrinhas, elas já estão fáceis para nós, porque elas já pertencem ao nosso vocabulário. Geralmente a gente não diz, vamos ali comer um cachorro quente, a gente fala, vamos ali comprar um hot dog, né? A gente já conhece essa palavrinha. A palavra show, ele é um verbo, mas a gente sabe qual é a ideia do show, é uma apresentação. Smart, olha lá os smartphones que vocês têm, os telefones inteligentes. Music, a nossa música, e internet, que é onde a gente navega, né? E vamos então dar uma revisada nos nossos greetings. Observem, greetings, olha lá, 2 Es juntos, e a teacher vai fazer a leitura de um único sonzinho. Os 2 Es vai ficar greetings, sonzinho do I. Good morning, olha a junção dos 2 Ozinhos e mudou para o som de U. Good afternoon, percebeu? Novamente, sonzinho de U. Good night, olha lá a letrinha I, que o som do I é I. Good night. E o good evening. Então, você viu como é importante conhecer o som de cada uma das palavrinhas do alfabeto, porque vai ajudar muito na hora que nós formos fazer a leitura das palavrinhas em inglês. Então, conseguindo pegar todo o conteúdo, vamos dar sequência então? Hello! Observem, aqui nós vamos fazer a leitura exatamente como ela está. How are you? Como vai você? Olha lá, o ozinho já mudou também. E, para finalizar, nós temos o goodbye, que é o tchau. Goodbye, a junção das 2 vogais Os, que vai ficar com sonzinho de U. Ok até aqui? Então, vamos dar sequência. Check it out. Então, presta atenção. Você se recorda dos greetings and farewells? Lembra? Greetings, cumprimentos, farewells, as despedidas. Vamos perceber a diferença entre o que a gente lê e o que a gente pronuncia? Então, olha lá. Como que seria a leitura em português? God. Seria isso? Mas como que a gente vai pronunciar? Good morning. Ok? Good afternoon. Good evening, good night, how are you? E por último, nosso goodbye. Então, você está conseguindo entender que a gente precisa compreender bem o som das letrinhas do alfabeto em inglês para facilitar na nossa pronúncia, no momento que nós fizermos a leitura das palavrinhas, aí vai ficando bem mais fácil, né? E a gente vai treinando e daqui a pouco vocês estão lendo tudo muito tranquilos, fluentemente. Agora chegamos no nosso quiz. Então vamos ver quem prestou bastante atenção aí. Como se diz boa tarde em inglês? Temos 2 opções, good evening ou good afternoon. Segunda questão, nem sempre lemos as palavras em inglês da mesma forma que elas são escritas. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Será que a teacher falou sobre isso nessa aula? Não sei. Presta atenção lá, leia novamente a questão, responda e já já eu volto para conferir com vocês.
Vamos conferir? Let's check the answers. Então, como se diz boa tarde em inglês? Good afternoon. Lembrando, good evening, boa noite. Quando tá ali naquele finalzinho de tarde, né? Saindo a tarde e entrando a nossa noite. E nem sempre lemos as palavras em inglês da mesma forma que são escritos. Verdadeiro. Lembrando que nós vimos que cada letrinha do alfabeto ele tem um som diferenciado no inglês. E isso vai influenciar na hora de nós fazermos a leitura das palavrinhas em inglês. Bom, pessoal, por hoje é só. Na aula de hoje nós vimos the alphabet, pronunciation and greetings. See you next class. Bye bye.